Sejam bem-vindos, queridos e amados. Sou a professora Gabi de Biologia. Vou fazer resolução com vocês da prova do P2 do Gabarita. E aí, meu povo, como é que foi? Esse edital gigantesco, né, da UFRR, Zoologia, Botânica, todo mundo juntinho ali. Vamos bater um papo? Vamos tirar as dúvidas. Espero que vocês tenham se saído bem. E para quem ficou com alguma duvidazinha, a gente vai bater um papo, tá bom? Lembro vocês que os professores do acadêmico estão à disposição para tirar suas dúvidas. É só dar uma passadinha por aqui que a gente bate um papo, tá bom? Então vamos lá, primeira questão. Primeira questão está falando sobre vírus, né? Uma questão aí sobre a Covid. A UFRR ainda não aplicou uma questão de fato, né, sobre a Covid, mas está caindo bastante, né? Então vale a pena a gente bater um papo sobre isso. Então vamos lá. A respeito do tema, analise as afirmações a seguir e marque verdadeiro e falso. Perfeito. O vírus da SARS-CoV-2 é um vírus envelopado. Possui fita simples de RNA de senso positivo e espículas em forma de coroa, gerando assim o nome corona, que é a sua tradução em latim. Queridos, a Covid, ela tem algumas características bem fortes, né? Então, sim, é um vírus envelopado. Sim, ele é um vírus que tem umas espículas, né, que eles chamam de spikes, no envelope dela, que faz com que esse vírus fique pesado. Então, ele é relativamente um pouco mais pesado. Então, ele não fica muito tempo em comparado aos outros vírus, em suspensão no ar, né? Então ele fica ali o tempinho dele e cai. Por isso que é mais fácil você se contaminar com a Covid tocando objetos contaminados, né? Então vamos lá, ele diz que é um vírus envelopado, ok, correto, deixa eu subir aqui para a gente rabiscar junto. Então, ok. Possui fita simples de RNA senso positivo. Essa característica tem caído muito nas provas, viu? As fitas de RNA virais, elas podem ser duplas, elas podem ser simples, e quando elas são simples, elas são classificadas em senso positivo e senso negativo. É muito fácil, gente, não vamos, né, nos desesperar. Ah, é uma questão muito específica? É, mas é uma questão forte. Fitas de senso positivo, né, de RNA de senso positivo, são fitas virais que o material genético do vírus já entra na célula que ele vai parasitar num formato de RNA mensageiro. Então vamos de novo, eu tenho um vírus, vou desenhar bem aqui para vocês, eu tenho uma célula, né? E o vírus está vindo. Se esse vírus tem uma fita de senso positivo, né, o material genético dele, quando essa fita entrar na célula que ele vai parasitar, esse material genético viral já vai se prender com o nosso RNA transportador, já vai se meter ali dentro do ribossomo e rapidamente já começa a fazer a síntese proteica viral. Então, vírus de senso positivo, a fita já é um RNA mensageiro pronto. E aí ele já bota a maquinaria dele para funcionar, tá? E sim, a Covid tem essa característica, ela é de senso positivo, tá certo? Espículas em forma de coroa também tá certo, gerando assim o seu nome. Então, muito bem, essa daí é verdadeira. Então, já eliminamos duas alternativas. Ó. Muito bem. O diagnóstico da Covid-19, através da biologia molecular, pode ser feito utilizando o RT-PCR em tempo real, onde a técnica consiste em detectar os anticorpos contra a doença. Gente, para quem não está lembrando, essa técnica, né, do PCR é o SWAB. Tá? Então vai enfiar lá aquele famoso cotonetezinho no nariz, né, bem gostoso, né, quase chega lá no teu cérebro. Não, é brincadeira, tá, gente? Estou brincando. Mas é um exame necessário, na época era um dos melhores que a gente tinha tirando o exame de sangue, mas essa frase tem um probleminha. Essa técnica não é para encontrar, consiste em detectar os anticorpos, os nossos anticorpos, né? Não, não é isso. Essa técnica, ela consiste em encontrar a abundância do material genético viral.
a reprodução dele, porque a gente sabe que a Covid ataca muitas vias respiratórias. Então, essa reprodução do vírus faz com que essa técnica detecte essa multiplicação dele. Então, não tem nada a ver, a proteína dele, né, a proteína viral dele, não tem nada a ver com os nossos anticorpos, tá? E sim com o vírus. Então, essa é falsa. Então, a letra A já saiu. Tararã. Pela ordem, ele já disse que a frase 3 é verdadeira. Vamos ver. O alto poder de formação de novas cepas da Covid se dá pelo fato da fita ser de RNA, onde é menos estável do que as fitas de DNA. Perfeito. Queridos, as fitas de RNA viral, ou elas têm uma quantidade muito baixa de histona, lembra daquela proteína que dá estabilidade para a fita de DNA? Ou aqui ele vai ter numa baixa quantidade ou ele não tem. Então os erros, né, as mutações se tornam mais presentes. Então isso faz com que tenha uma mutação com uma maior facilidade do que uma fita de DNA. Então tá certo, mas isso daqui não é para o Covid, são para os vírus de fita de RNA mesmo, é uma característica deles. Por isso que a gente encontra uma grande quantidade desses vírus com potencial mutagênico muito mais do que uma fita de DNA, tá bom? Então, perfeito, tá certinho mesmo. E a última, vamos ver? Os sintomas da Covid-19 podem variar de um resfriado a uma síndrome gripal. Presença de um quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos 2 dos seguintes sintomas: sensação febril ou febre associada, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, até uma pneumonia severa. E aí, queridos, verdadeiro ou falso? O que vocês acham? Só para finalizar. Então, a gente vai ficar com a alternativa B de bombom. Tá tudo certo, gente, tá? Essa última frase aí, perfeito. Então, tá aí uma questão, né, que deu para a gente bater um bom papo sobre a doença e algumas características dos vírus. Só para reforçar para vocês, tá? Nem todo vírus tem envelope. Não é uma obrigatoriedade, tá bom? Mas alguns vão ter. E esse envelope, assim como HIV também tem, né? Eles retiram um pedacinho da nossa membrana plasmática para fazer esse envoltório neles. Então, nós teríamos um vírus assim, o envelope, o capsídeo e o material genético dentro. Se ele rouba um pedacinho do nosso material, da nossa membrana plasmática, é a nossa composição. Então, esse envelope, ele tem composição básica de fosfolipídio, membrana plasmática. Já o capsídeo, que é dele, é formado por uma proteína que é chamada de capsômero, e ele é repleto de proteína. Então, não confundam esses envoltórios, porque eles podem fazer pegadinhas também, tá bom? Então, só para reforçar. Vamos para a segunda questão? Sistema cardiovascular. Como que está o coração de vocês? Né? Apaixonados, nervosos? Já estão preocupados com a prova? Sempre, né? Sempre estão. Olha que coração bonitinho, gente. Vamos ver o que está acontecendo aqui? Sistema cardiovascular é um sistema muito bom para cair, né? E ultimamente eles têm feito questões de análises comparativas, né, entre o coração de vários bichinhos. Então a gente vê aqui em cima, já para dar uns spoilers aí, os átrios e os ventrículos. Deixa eu só puxar aqui. Então, letra A e letra B, vou puxar só uma setinha para cá, tá? Para não ficar tão poluído. Vou colocar aqui átrio. E C e D, vamos puxar para cá. Ventrículos. Perfeito. Aí, olha só. Em são as artérias pulmonares ricas em oxigênio. Já vou dar uma colinha para vocês, tá? Os vasos que saem dos ventrículos, então vamos colocar assim, ventrículo. Qual é o vaso que sai dos ventrículos? A gente vai ter artérias. Então, artérias saem dos 2 ventrículos. Já nos átrios, eles vão ser
eles vão receber, né, o sangue dentro dos átrios, aqui, ó, tantã, o sangue está entrando, né? Tantã, por veias. Então, aqui, ó, aqui que está se comunicando com o ventrículo, ó, tantã e tantã, são artérias, e essa galerinha aqui, né, que é número 1 e número 4, vão ser veias. Então, vamos lá. Em 1, estamos aqui do lado direito, confere produção, que isso é uma outra situação. Você tem que saber o que é lado esquerdo e direito do coração, viu? Se você não sabe, tudo se perde aqui na história. Então, mentaliza o lado esquerdo e direito, já coloca, por exemplo, esse lado A e C vai ser lado direito. O lado B e D vai ser o lado esquerdo. Então, primeira coisa, já sinaliza ali. Quando o coração ele tem uma leve inclinação, isso já te ajuda, né? Aquela inclinaçãozinha ali nos ventrículos, porque essa inclinação é para o lado esquerdo. Só que aqui ele não quis te dar esse spoiler, não. Ele deixou o coração reto, tá? Então, e nem pintou um lado mais escurinho do que outro. Então, aqui você precisava saber mesmo. Então, vamos lá. Em 1, são as artérias. E aí, queridos? A cola está na tela aí para vocês. Artérias pulmonares ricas em oxigênio proveniente dos pulmões. Quem é 1, então? 1 aí vão ser veias, né? E não a artéria pulmonar. E essa veia é a veia cava superior e veia, deixa eu colocar aqui, veia cava inferior, que estão trazendo o sangue, né, da metade do tronco para cima, né, dos braços, veia cava superior, e da metade do corpo para baixo, né, das pernas, voltando para o coração, a gente tem a veia cava inferior. Então, perfeito. Ai, que deu um magnetismo aqui, pronto. Vamos para a frase B. Em 2, cadê 2? Está ali em cima 2, ó. Temos a veia pulmonar. Vamos seguir esse 2? O 2 está aqui, ó. Olha de onde está saindo o 2. Que vai para o pulmão levando sangue rico em gás carbônico. 2 vai ser uma artéria, né? Está saindo do lado esquerdo. E que artéria famosa é essa? É a aorta, né? Então, não, tá errado. Vamos para a frase 3. Frase 3, olha. Frase C, número 3. Vamos lá, meu povo. Em C... Que diacho, gente? Minha mente já tá bugando. Frase C, em 3, agora foi. São as artérias pulmonares. Cadê 3? Olha aqui, ó. Vamos seguir aqui só pra gente bisolhar. E tem aqui o número 3 também, ó. Então, ok, tá do lado direito, tá saindo de um ventrículo, é uma artéria. E se tá do lado direito, são as artérias pulmonares. Então, beleza, até aí tá tudo certo. Em 3 são as artérias pulmonares, que saem do ventrículo direito, ok? Levando sangue rico em gás carbônico. Sim, já achamos a nossa alternativa. Vai para os pulmões esse sangue rico em gás carbônico para ele ser oxigenado, né? Então, muito bem, vamos ver as próximas, né? Mas tudo indica que é essa daí mesmo. Em 4, tá aqui 4, temos as veias pulmonares, trazendo sangue rico em gás carbônico para o átrio esquerdo. E agora, meu povo? O que está acontecendo em 4? Ficaram na dúvida? Vamos para E. Em 1, veias cavas. E 4 são as veias pulmonares, trazendo do corpo o sangue rico em gás carbônico. Eita, e agora? Qual é a pegadinha aí, gente? O que vocês acharam? Acharam os erros? Já escolheram a certa? Tá entre essas 3 aí. Será que é a C mesmo? Vamos dar uma olhadinha? E aí eu justifico as outras para vocês, tá? Só quero dar esse momento de tensão aí, de suspense.
E aí, olha só. Ai, mas Gabi, o que aconteceu na frase 4? Vamos analisar com calma. Queridos, em 4, foi até bom que deu uma limpada aí pra gente, que já estava um pouco poluído, né? Vocês concordam comigo que veias vão nutrir os átrios? Lembra da nossa escritazinha? Então, beleza, eu tenho veia aqui e tenho veia aqui. Essas veias, do número 1, vocês já sabem que são as veias cavas, que estão voltando do corpo para o coração. Né? Então, esse sangue que está vindo para cá, ele está rico em gás carbônico, que eu deixei o oxigênio, né? E estou trazendo o gás carbônico. E aí, o que vai acontecer? Esse sangue vai entrar no átrio, vai entrar no ventrículo, vai pegar a artéria pulmonar, vai para o pulmão para fazer a hematose, e aí esse sangue tem que voltar rico em quê? Em oxigênio, vocês concordam comigo? E se ele vai voltar para o coração, ele volta, né? Volta através de uma veia. E aí, se ele está voltando rico em oxigênio, ele não pode entrar no lado direito. Ele vai ter que entrar no lado esquerdo. Então, esse sangue vai fazer hematose, vai voltar por essas veias aqui, que são as veias pulmonares. E essas veias pulmonares, elas estão ricas em oxigênio. E aí entra no átrio, entra no ventrículo, pega a aorta e vai para o corpo. Então, vamos ver em 4 o que está acontecendo. Em 4, temos as veias pulmonares, trazendo sangue rico em gás carbônico. Não é o gás carbônico, é o oxigênio. E 1 e 4 são veias pulmonares, trazendo do corpo o sangue rico em gás carbônico. Queridos, eu tenho veias, né? Na verdade, veia pulmonar, o termo só está em 4, porque o nome dessas mocinhas aqui em 1 são veias cavas, né? Então, nosso primeiro erro aí. E ele está generalizando, né? E ele está dizendo que essas veias pulmonares, que pela frase é o número 4, estão trazendo do corpo o sangue rico em gás carbônico. Está trazendo do pulmão o sangue rico em oxigênio. Então, essa aí tinha alguns pontinhos, né? Para serem levados em consideração. Então, muito bem, queridos. Olha aí. Bem legal, né? Sistema cardiovascular, gente, é um assunto muito forte. Vamos para a próxima? Em relação às excretas nitrogenadas dos animais, está bem alta, né? O famoso xixi dos bichos. Tu não sabe mal o teu, tu tem que saber de uma barata, né? De um grilo, né? Então, é a vida que segue, é assim mesmo. A amônia é o mais tóxico deles. Vamos primeiro fazer o seguinte. Nós temos 3 tipos de excretas nitrogenadas, né? Amônia, ureia e ácido úrico. Tá na ordem de toxicidade, tá? Então, amônia sempre vai ser o mais tóxico, ureia é o meio do caminho e ácido úrico seria o menos tóxico dos 3, tá? Então, vamos lá. A amônia é o mais tóxico deles, o que implica que deve ser eliminada praticamente à medida que vai sendo produzida, resultando em perda de grande quantidade de água pelo animal. Os peixes ósseos apresentam amônia como excreta nitrogenada. Vamos lá. A ureia é praticamente insolúvel em água, o que implica que o animal não precisa recrutar grande quantidade de água para promover a sua excreção. Por ser pouco tóxica, pode ser retida pelos organismos por mais tempo. Aves e répteis apresentam excretas desse tipo. Qual é o xixi de uma iguana? De um papagaio? Vai ser ureia? Não. Vai ser ácido úrico, tá? Então, vamos só riscar aqui. Já vamos deixar um spoilerzinho. Momentos de tensão. Tá? Vou riscar aqui também. O ácido úrico é o mais tóxico das excretas nitrogenadas. Eu paro ou continuo? Já paro logo, né? Nem vamos, né, bater muita cabeça.
Ele não é o mais tóxico, ele é o menos tóxico. Vamos só ver o restante. O que implica em ter que ser eliminado rapidamente do organismo. Contudo, por apresentar alta solubilidade, necessita de pequenas quantidades de água para ser eliminado. Essa economia hídrica mostra-se adaptativa ao modo de vida dos insetos. Queridos, a amônia, ela é a mais tóxica, só que ela é solúvel em água. Ela é a mais solúvel em água. Isso remete ao ambiente que os animais vivem, que fazem a excreção por amônia, tá bom? Já fica essa deixa aí para vocês. D. A ureia apresenta o maior grau de toxicidade e a mais baixa solubilidade, o que implica na necessidade de grandes volumes de água para sua diluição e excreção. A excessiva perda de água apresenta desvantagem aos organismos com excretas desse tipo, tais como os mamíferos. A ureia apresenta maior grau de toxicidade, então já sabemos aí o erro maior, né? E aí, vamos ver agora, a amônia apresenta baixa toxicidade e é praticamente insolúvel em água, o que permite que seja mantida por mais tempo no organismo. Além disso, a amônia é compatível com o desenvolvimento do embrião fora do corpo materno e dentro de um ovo fechado, o que ocorre nas aves e répteis. Esse embrião morreria caso produzisse ureia ou ácido úrico. Eita, essa ficou bem, né? Forçou bem a nossa amizade, né? Bem a nossa amizade. Então, vamos ver. Gabarito oficial. Aê! Queridos, cuidado, tá? Quando a gente fala em ambiente aquático, a gente sabe que não tem só peixe, né? Tem mamíferos. E peixes, né? Por exemplo, peixe cartilaginoso, tubarão, ele excreta ureia. Peixe ósseo, amônia. Mamíferos aquáticos, ureia. Então, vocês precisam ter esse jogo de cintura. Mas o animal que excreta amônia, ele sempre vai ser aquático. O animal que excreta amônia, ele é aquático, mas nem todo animal aquático excreta amônia, tá? Então, tomem cuidado com isso. Porque como ela é tóxica, ela precisa de um ambiente melhor para diluir, e nada melhor do que a água, né? Então, só para fechar aí com esta informação, tá bom? Vamos continuar? Filoartrópoda. Então, vamos lá, ele traz uma introduçãozinha. Está falando de doença, marque a opção abaixo em que todas as doenças possuem vetores artrópodes. Olha que legal, vamos lá? Vamos ver, é uma questão relativamente tranquila, né? Mas aqui tu tem que puxar da cachola as doenças, né? Sempre doença é um ponto muito forte. Então, vetores de artrópodas, vamos lá. Vetores artrópodas, né, que vão estar trazendo aí algum tipo de doença. Ele não especifica a doença, né? Não, ele só quer a doença. Então, muito bem. Filariose é transmitida por um vetor? Tem um vetor para filariose? Doença de Lyme, doença do sono e malária. Dengue, chikungunya, leishmaniose e esquistossomose. Bicho geográfico, febre maculosa, pediculosa pubiana e peste negra, que é a peste bubônica, né? Zika, amarelão, mal de Chagas e cisticercose, malária, febre amarela, mal de Chagas e ancilostomose. Boa essa questão. Vamos refrescar a mente. Vamos começar de baixo para cima para dar mais emoção? Malária é transmitido por um vetor? Sim. Né? A gente tem um mosquitinho, uma mosquita, né? Danadinha, moça, que é a Anopheles, né? Então, ok, é um artrópoda, é um mosquito, então, ok. Vamos colocar um okzinho aqui. Febre amarela, de novo temos uma moça, né? Então, meninos, tomem cuidado com as moças, né? Elas podem se tornar perigosas. Então, eu tenho uma febre amarela que é
transmitida pela Aedes aegypti, então, ok, de novo mosquitinho. Mal de Chagas, famosa doença do barbeiro, né? Então a gente tem a Trypanosoma cruzi, que é um protozoário, que é transmitido através de um besouro, então sim, filoartrópoda também. E ancilostomose, meu povo, é um verme, né? E ele não é transmitido por um vetor, né? Você pode ter contato com o verme e ele passa pela sua pele via cutânea, né? Então, ancilostomose vai sair. Zika, ok, mosquito. Amarelão, ok, que é a ancilostomose, né, do Duodenale, né, cato-americanos, né? Então, já temos aí o erro da D. Mal de Chagas, ok, né? A gente tem o besourinho, triatoma. E cisticercose, para quem não está lembrando, é da carne mal passada, né? Na verdade, você tem a teníase, que você ingere as larvas, e aí sim você tem a tênia, sólida, saginata no seu organismo. E quando você ingere os ovos, né? E aí sim você pode desenvolver a doença cisticercose, que a mais famosa é a neurocisticercose, né? Que aí o ovo eclode e aí essas larvas saem de dentro do ovo, pegam a corrente sanguínea e vão se alojar na tua musculatura. Então, teníase você come a larva e a cisticercose você come o ovo. Então, aqui não tem nenhum vetor, né? Aqui você não tem nenhum artrópoda. Então, muito bem. Vamos para C. Bicho geográfico, né? Larva migrans, né? Também é contato direto, é um verme. Então, aqui não, já saiu. Febre maculosa é um carrapato, né? Então, o carrapato faz parte dos artrópodas. É o carrapato estrela, né? De área bovina, normalmente, né? Então, ok. Ele transmite uma bactéria. Pediculosa pubiana é um piolho, é um inseto, então ok. E peste negra ou peste bubônica, a gente tem uma pulga também, não é uma doença erradicada, que está transmitindo também ali a doença, né? Através da sua mordedura. Vamos para B de bola, então. Estamos subindo. Dengue, ok. Aedes aegypti. Chikungunya, ok. Leishmaniose, ok. Né? A gente tem um mosquitinho para transmitir, a Leishmania brasiliense, guianense, amazonense, né? O mosquito flebotomínio, né? O mosquito palha. E a gente tem esse esquistossomose ali no final, que é um verme também, que é transmitido. A gente tem, na verdade, a contaminação se dá via cutânea, né? Mas você tem o hospedeiro intermediário, que é o caramujo, e o definitivo, que é a gente, né? Mas caramujo é molusca, né? E ele só vai fazer parte da transição da larva, né? Então aqui não, sai esquistossomose. Então a gente já fica com a letra A, né? Filariose, ok. Elefantíase. Deixa eu colocar um okzinho aqui. O Escherichia bancroft, né? Mosquito culex. Doença de Lyme também é pelo carrapato, então ok. Doença do sono é por uma mosca, não temos essa doença aqui no Brasil. É uma doença africana, é uma mosca grandona chamada de tsetse. Ela pousa na ferida e contamina a pessoa. Então, ok, classe insecta. E a malária, ok também. Olha que bonitinho. Perfeito, ficamos com a letra A. Deixa eu apagar aqui. Olha só, conversamos sobre várias doenças, né? Questão legal. Colocou uma febre maculosa ali para tentar te pegar. E chegamos numa questão de botânica, né? Os alunos amam botânica. É um amor, assim, que transpassa barreiras, né? Eu vejo os alunos abraçando as árvores na rua, plantando, conversando com elas. É um amor, assim, eu fico muito feliz. Porque é um assunto grande, né? Ironias à parte,
porque eu acho que vocês estão mais querendo derrubar as árvores, mas não façam isso, tá? Elas são importantes. Mas precisamos conversar, né? É 50% do edital aí do P2. Então, vamos lá. Sobre botânica, marque a alternativa correta. As angiospermas estão subdivididas em 3 grandes grupos: monocotiledôneas, eudicotiledôneas e erdicotiledôneas basais. Como exemplos de plantas monocotiledôneas, temos orquídea e o milho. Já nas eudicotiledôneas, pode-se citar abacateiro e cactos. E nas dicotiledôneas basais, fruta do conde e vitória régia. Tá certo, gente, tá? Antigamente só eram 2 grupos, né? Eudicotiledônea e monocotiledônea. E houve uma reformulação, a gente tem a dicotiledônea basal, que tem 2 cotilédones, mas um é tipo um pouquinho atrofiado. E os principais representantes é a fruta do conde, que é a ata, tá? É outro nome que se tem para ata, e a vitória régia. Então, nossa frase 1 está certa. Já ficamos com 2 alternativas. Briófitas e pteridófitas são plantas criptógamas e traqueófitas. Respectivamente, possuem seus sistemas reprodutores microscópicos, ok, criptógama é isso. Dependendo de água para que ocorra a fecundação, ok, tá certo. E suas seivas são transportadas por difusão. Gente, olha a situação dessa frase 2. Briófita é uma planta avascular, então ela é atraqueófita e ele está generalizando. E aqui no final ele fala que o processo... Cadê, meu povo? Aqui, o processo, né, de transporte das seivas é dada por difusão. Essa característica é só de briófita. Pteridófita tem vasos, né? Então, vai passar por dentro do vaso. Não é por difusão. Então, essa 2 está errada. Então, vamos ver. Ó, seguindo a linha de raciocínio, não ajudou em nada. Então, vamos ver. A gente está entre B de bola e D. Então, a 2 estava errada de qualquer jeito. Vamos para 3. Na teoria de Dickson, é explicado como a seiva xilemática realiza um movimento ascendente. E esse processo é dado pela evapotranspiração das folhas no processo de fotossíntese. Queridos, lembra a seguinte informação. Quem vai absorver água e sais minerais do chão são as raízes. Essa água e sais minerais vão fazer parte da seiva elaborada, a seiva bruta, que está dentro do xilema. Só que pela força gravitacional, essa seiva só vai chegar até um determinado local ali no caule da árvore. Mas essa seiva, né, xilemática, ela tem que chegar na copa da árvore. Então, quem é que vai puxar essa seiva para a copa? Né? Quem é que vai auxiliar essa subida aí? Essa subida, quem vai auxiliar são as próprias folhas, fazendo a evapotranspiração. Então, tá certo. Na teoria de Dickson, a nossa seiva sobe pela transpiração das folhas. E aí a gente chama isso de evapotranspiração. Tá? Na teoria de Dickson é explicado como a seiva xilemática realiza um movimento. E esse processo é dado pela evapotranspiração das folhas no processo de fotossíntese. Então, ajudou? Não ajudou. Continuamos ali no mesmo barco. Vamos para 4. Agora vai ajudar. A dupla fecundação é uma característica única das angiospermas. Perfeito, tá certo. Onde o primeiro núcleo espermático fecunda a oosfera e formará um embrião, 2N. E o segundo núcleo espermático fecunda os 2 núcleos polares, formando o endosperma 3N. Perfeito, tá certo. Então, a gente fica aí com a letra D, né? Vamos ver a última frase para ver se fecha. A alternância de gerações é uma característica compartilhada com os filos do reino Plantae. Ok, todos os filos vão ter alternância de gerações. Uma fase gametofítica e uma outra fase esporofítica. Onde briófitas, pteridófitas, gímenos e ângios terão a etapa esporofítica dominante. Ah, tá aí o nosso erro. E a gametofítica N temporária, né? Ou efêmera, eles gostam de colocar efêmera também. Queridos, briófita, por mais que ela tenha alternância de gerações,
a fase gametofítica dela que é duradoura. E aqui ele generaliza, né? Ele coloca a briófita aqui, mas coloca que o esporófito dela vai ter fase dominante. E não é assim. Tá? Não é esporófito. Ela é a única exceção. O gametófito dela vai durar mais tempo que o esporófito. Tá bom? Então, muito bem. Tá certinho. Vamos só confirmar. Tcharam. Muito bem. Tá aí. Perfeito. Tá bom? Vamos continuar? Ai, gente, olha que questão fofa. Muito meiga, dá até vontade de assistir, né? Vamos assistir hoje para descansar. Tá? Olha aí, Procurando Nemo, explica muita biologia nesse filme, muito legal. Então, vamos ver. No filme Procurando Nemo, foi um sucesso. Aí ele fala um pouquinho sobre os personagens. E ele fala de peixes ósseos. Vou até pintar aqui. Peixes ósseos e peixes cartilaginosos. Sobre a diferença entre esses dois grupos de animais, podemos citar que, vamos lá, peixes ósseos são desprovidos de válvula espiral, órgão responsável por aumentar a área de absorção de alimentos no intestino. Porém, possuem bexiga natatória, que é um órgão hidrostático, e alguns peixes utilizam o órgão como um pulmão, chamados assim de dipnóicos. Tá certo, gente? Tá certinho, tá? Os peixes ósseos, por mais que todo mundo seja peixe, eles vão ter algumas características peculiares, tá? Essa válvula espiral a gente só encontra em peixe cartilaginoso. E como o próprio nome fala, ela é uma espiralzinha mesmo. E conforme o alimento vai passando, ela vai girando lá dentro, porque ela é uma espiral, e vai aumentando a área de absorção do peixe cartilaginoso. Ele tem, peixe ósseo não tem, então tá certo. E a outra característica que ele põe aqui é que, mesmo que os peixes não tenham essa característica, ele cita uma outra, né? Eles têm a bexiga natatória, sim. A função da bexiga natatória principal é hidrostática, é fazer o peixinho ir lá para a lâmina d'água e ele afundar. Só que alguns peixes usam essa bexiga, que é tipo um saquinho, para respirar. Então, eles colocam o narizinho deles para fora, enche essa bexiga natatória de oxigênio e mergulha. São os famosos peixes que podem morrer afogados. Quem são eles? O beta. Não sei se vocês já tiveram um peixinho beta em casa, e tu coloca ele dentro de um copo de manteiga lá, de margarina, um pote, né? O bicho vive. Por quê? Porque ele vai lá para a lâmina d'água, coloca o narizinho dele e respira. Pirarucu é assim também, tá bom? E aí quando o animal, né, o peixe ósseo, usa a bexiga natatória para fazer essa movimentação, né, de ir lá para a lâmina d'água e encher a narina dele de oxigênio, a gente chama isso de um peixe dipnóico. Então tá certinho mesmo. Então vamos lá. 1 e 1. Olha, muita coisa já vai ser resolvida agora. Opérculo é uma proteção das brânquias encontradas em peixes cartilaginosos. Errou! Não, não é. Opérculo é encontrado em peixes ósseos. Então, vamos ver. Ficamos aqui com a letra C, né? Ó, o tubarão, não sei até se essa imagem aqui ajuda um pouquinho a gente. Vocês conseguem ver as brânquias dele? Né? Essas brânquias aí do Bruce, elas são abertas, elas são expostas. Tanto se a gente colocasse uma câmera dentro da boca do tubarão, a gente consegue ver do outro lado. Não sei se vocês já viram em algum documentário, alguma coisa. Eles não têm opérculo. O opérculo, gente, para quem já comeu um peixe, um tambaqui, por exemplo, tu mexe a cabeça do peixe lá, abre uma placa, você vira, aí abre uma placa, e debaixo dessa placa as brânquias vão estar guardadas, né, protegidas. Essa placa é o opérculo, então só peixes ósseos vão ter, tá bom? Os peixes ósseos possuem desenvolvimento indireto. Se eu tenho desenvolvimento indireto, eu tenho larva. Ok, faz sentido. Com fecundação externa, ok, peixes ósseos liberam os gametas na água. Sua excreção nitrogenada principal é amônia, ok, acabamos de conversar um pouquinho sobre isso, né, em relação às excretas.
Possuem o sistema digestório completo, boca terminado em ânus. Sim, gente, tá tudo certinho. Então, a gente fica com a C. Não é isso? 1 tá certo, a 2 tá errada, que a gente acabou de ver. Vou até fazer um xizinho aqui para eu não me confundir. E a 3. Então, vamos só reforçar aqui. Desenvolvimento indireto, larva do peixe ósseo alevino. Ok. Fecundação externa. Ok. Peixes ósseos vão excretar amônia. Peixe cartilaginoso é ureia. Ok. Peixe ósseo tem o sistema digestório completo, com boca terminado em ânus. Peixe cartilaginoso é boca em cloaca. Então, tá tudo certinho na 3. Vamos para a 4. O dimorfismo sexual encontrado em peixes cartilaginosos se deve pelo órgão conhecido como clasper. Sim, presente somente nos machos. Esses animais fazem fecundação interna e podem ser ovíparos. Gente, ele não está generalizando, tá? Ele está dizendo que podem, então tá certo. O clasper, ele lembra uma nadadeira. Ele fica no ventre ali do tubarão, no macho, e ele introduz na cloaca dela para eles copularem. Eles fazem uma fecundação interna mesmo, tá? E eles podem botar ovo, tá? Tubarão põe ovo, dependendo da espécie. Na verdade, tu pode encontrar tubarão ovíparo, ovovivíparo e vivíparo. Encontramos as 3 situações. Então, muito bem, bateu. Vamos ver a 5. Todos os peixes ósseos, como os cartilaginosos, podem ter vários órgãos envolvidos para melhorar a percepção do ambiente, órgãos sensoriais. Entre esses, podemos citar a linha lateral e as ampolas de Lorenzini, estruturas comumente encontradas nos peixes. Queridos, olha a situação. Ok, que eles têm esses órgãos sensoriais. Ok, que eles vão ter a linha lateral, todo peixe tem linha lateral. Agora, ampolas de Lorenzini só são encontradas em peixes cartilaginosos, só o tubarão tem. É um monte de bolinha que ele tem na cabeça, que são glândulas, que vão funcionar como se fosse um radar. E eles falam aqui, aí o probleminha da frase é esse final, ó, estruturas comumente encontradas nos peixes. Ele generaliza. E não, tá bom? Então, muito bem, vamos ficar com a nossa C aí. Olha só. Perfeito! Bem legal, né? E aí, se divertiram? Deu tudo certo? Não se preocupe se alguma coisa saiu do caminho. Ainda dá tempo de você correr atrás, daquela reforçada, ainda temos alguns meses aí. Muita sorte para vocês na prova, concentração, foco e qualquer coisa nós estamos aqui para te ajudar, viu? Um forte abraço e até a próxima!